Amém, irmãos? As crianças saindo, precisamos retomar e cada parte dessa é importante. E às vezes nós precisamos tomar um tempo mais longo assim para estabelecer uma cultura para que todos entendam e saibam como realmente é a rotina da casa. Você, como parte da casa, precisa saber e ser pertencente a essa rotina. E o segundo padrão é um padrão espiritual, porque essa imposição de mãos, ela abre portas espirituais. E você que levantou sua mão abençoando e autorizando, você fica com a responsabilidade de seguir as direções que esse grupo vai ser dado. E aí vocês viram crianças aqui, a Rafaela e tudo, e às vezes uma pode estar fazendo algum serviço, é importante quando ela falar: tio, senta ali, para que elas aprendam a ter reverência. Nós cremos que o Senhor quer trabalhar, quer trazer um movimento no nosso meio. E tudo isso nós precisamos fazer por fé. Amém? Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, seu Eduardo, pai da Duda, está nos visitando, né? Tem uns baianos que tá por aí. O cara parece com o Benhur, vocês não acham não que estão visitando? O Benhur e Nilma não são tão estranhos. Tem alguém ali do lado da Ellen? Rosana, cunhada da Ellen, seja muito bem-vindo. Esperamos que a presença do Senhor te edifique nesse lugar. Pedro, tem um colega ali. Bruno, bem-vindo, Bruno. Tem mais alguém, irmãos, que é para que na hora que eu for para a palavra alguém não fique assim, ó, ali atrás, tudo. Aline, avó, bem-vinda, já é de casa, né? Deus abençoe todos nisso. E, irmãos, creio que coisas hoje de manhã o Senhor trouxe uma palavra muito forte no meu coração sobre orarmos. Naquele texto de grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Só que nós precisamos enxergar que as grandes coisas do Senhor não têm o mesmo padrão que as nossas grandes coisas. O fato de você acordar, respirar, estar aqui nessa manhã e ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor é uma coisa extraordinária, não é ou não? Amém? Os céus estão abertos, livramentos que a gente nem imagina podem ter acontecido, né? Então, o tempo todo o Senhor tem feito coisas por nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho não, no na carta de Paulo aos Romanos, porque eu quero falar um pouco sobre o Evangelho e o ponto focal é de que o justo vive pela fé. E vocês vão ter que ter fé, eu vou vencer o relógio. Né? E eu quero ler o versículo 16 e 17 como base. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Perdão, irmãos. Podemos ler? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Alguém podia, por fé, rápido, trazer uma palavra de oração para nós, para que haja revelação dessa palavra? Um tem salmo, um tem hino, alguém tem oração específica sobre isso? Meus irmãos, vamos orar.
Amém, irmãos? É interessante nesse texto, ele tem alguns pontos básicos. Primeiro ponto que Paulo retrata aqui é o Evangelho. A gente fala muito do Evangelho, mas precisamos de revelação do Evangelho, precisamos de um ponto claro sobre a vinda do Evangelho, o que é o Evangelho, porque existem muitos Evangelhos. Paulo tem um momento que ele está ministrando que ele fala: se alguém pregar um outro Evangelho que não é o meu Evangelho, então existem outros Evangelhos. Mas o texto retrata para nós que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder. E nós temos reclamado tanto e questionado tanto, por que falta poder? Conversando esses dias com um irmão que não está no nosso meio, falando sobre a vida do Toninho, que é um irmão nosso que o Senhor o levou, né? Com câncer. Nós temos a irmã Neide, que nós temos orado por elas, que está internada, né? Nós temos outros irmãos que estão enfermos. E a Bíblia diz que o Evangelho é poder, e fica aquele questionamento: por que a gente está orando, as coisas não estão acontecendo? Por que não tem tido poder de Deus? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder. Então, se está faltando poder, o que está faltando? Evangelho. Revelação do verdadeiro Evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Outra coisa que Paulo traz é: eu não me envergonho. O que é não ter vergonha? A palavra aqui nos leva ao contexto de firmeza diante das pressões. Nós temos 3 inimigos ferrenhos contra a sua vida. O primeiro inimigo é você mesmo, é a carne. Os teólogos dizem que são 3 inimigos que nós enfrentamos nesse mundo. O primeiro é a nossa carne. O segundo inimigo é o mundo, que traz pressões. E o outro inimigo é o diabo. E às vezes a gente gasta tanta energia com o diabo, e muitas vezes esse inimigo, o diabo, ele tira vantagem do que a carne prepara, do que o mundo te dá, e da gente ceder para a carne, ceder para o diabo. E como que a gente cede para a carne, cede para o mundo? Não crendo no Evangelho, nos envergonhando no Evangelho, achando que o Evangelho é parte somente da minha vida de crente, da minha vida religiosa, da minha vida que precisa ser vivida aqui. Então, Paulo está dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu tenho firmeza diante das pressões nessa verdade, porque ela é o poder de Deus. Tanto de coisa que tem aqui. Hoje talvez vamos ser mais panorâmicos. E aí ele diz: por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E nós estamos questionando que o mundo é injusto. E eu vou te contar um segredo, irmãos: o mundo é injusto. Uma vez eu estava no trabalho, requerendo um monte de coisas, e o diretor da Embratel falou assim: não. Por quê? Ele falou: não quero. Não vai me trazer lucro. E alguém falou assim: o mundo é injusto. Ele falou: eu quero te contar 3 segredos. Primeiro, o mundo é injusto. E alguém que não é cristão. Porque o mundo jaz no maligno. E às vezes a gente está tentando se estabelecer no maligno, pegando a vantagem, nos firmando nos preceitos do mundo, na agenda do mundo, nos investindo nas coisas desse mundo, que não está necessariamente errado, tá? Nós vamos ver isso, porque nós estamos aqui, então nós precisamos de recursos para viver aqui. Nós precisamos aprender a ter sobriedade, para não ficar achando que eu estou falando de uma coisa e eu vou polarizar porque o outro não presta. Então, Deus fala: não pode servir aos 2 senhores, você não pode servir a Deus e as riquezas. Aí fala: então eu não quero riqueza, vote pobreza. Não, tem gente que Deus quer dar riqueza para ele, entendendo que a riqueza é serva e não senhor, e às vezes o problema é isso. Então a gente precisa ser sóbrio nisso. Então o Evangelho nos traz sobriedade, eu ganho firmeza para viver o que Deus me chamou, aguentando as pressões do mundo, e isso traz a justiça de Deus. Por que está faltando justiça de Deus? Porque eu tenho entendido que falta firmeza nas nossas vidas diante da pressão, para ficarmos firmes, para experimentarmos o poder do Evangelho, e aí a justiça que nós queremos é a nossa justiça própria e não a justiça de Deus. E na justiça de Deus, muitas vezes,
ela não aparenta ser justa, porque não é justo Jesus ir para a cruz, é? Foi justo Jesus morrer? Foi justo Deus derramar toda a ira dele? Na justiça humana, não. Na de Jesus foi. Então nós precisamos ter uma mudança muito de mente. E a justiça de Deus, ela é revelada quando? Quando eu não me envergonho do Evangelho, quando eu tenho firmeza diante das pressões desse mundo. E o que são as pressões desse mundo? Aperto financeiro, chateação com a injustiça em trabalho, em escola, firme das pressões com a preguiça, com aquilo que me afasta da presença de Deus. Há muitas pressões legítimas. A Bíblia fala de pessoas que são coisas legítimas. Jesus chamou: olha, eu preciso que você esteja aqui, porque eu fiz um banquete de Deus para vocês, e é o tempo de você usufruir. E alguém fala assim: ó, comprei um campo, vou cuidar dele, me escusa disso. Não, eu vou para a festa, depois eu cuido do campo. Eu comprei a junta de bois, me tira disso aí, porque eu estou ocupado. Eu não estou falando só, entendendo que eu não estou dizendo de aspectos religiosos, nós vamos falar disso. Eu estou falando de presença de Deus. O Carlos começou falando da arca. Aí o último até eu falo assim: Deus, mas essa aqui não era justa não? O cara fala: casei, estou na lua de mel, então sai do quarto e vamos embora para a presença de Deus. Porque às vezes a gente não tendo essa firmeza, a gente não tendo essa revelação do Evangelho, a gente não entende que isso é uma fonte de que todas as outras coisas vão prosperar. Porque o mundo vai te pressionar para te tirar da presença de Deus, mas ele não vai te dar o que ele está prometendo. É ou não é? Porque o mundo não tem. O que o diabo tem, o que o mundo tem, o que a carne tem é mentira. E a Bíblia fala, Pedro fala: sejam sóbrios, não caiam nas fábulas. O que é fábula? É as histórias de filme de romance que gosto de assistir, da Cinderela, uma linda mulher, da prostituta que achou o cara. Fábula. Agora, sabe que isso em Deus pode acontecer? Vidas serem transformadas e viver muito mais do que o cinema pode oferecer. Amém, irmãos? Então, quando eu tenho revelação do Evangelho, não tenho vergonha de estar firme diante das pressões. E firme diante da pressão não é sair batendo de frente com os outros, é estar firme. Está firme. Eu vou ver a justiça de Deus sendo revelada. Essa semana semana passada, fiz uma visita para uma irmã, e ela disse para mim uma vez: eu mudei de cidade para seguir aquele marido por sua causa. Jesus amado, eu fiz isso. Ela falou: na pregação você falou isso. Mulheres, ser submissa é um princípio. Creia nesse Evangelho, porque você vai ficar firme diante das pressões da injustiça do marido, e a justiça vai ser revelada. Você sabe quem vai pegar esse homem? Deus. E aí fica bom, não fica? Isso ela falando para mim. Aí eu dei um aliviado, porque eu falei na pregação, porque geralmente quando eu falo na mesa, a gente assume. E tudo isso, ele fala, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E o que quer dizer isso? Que nós precisamos enxergar uma coisa muito importante. Fé não é uma arma que eu e você temos para botar Deus contra a parede, para Ele fazer aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Fé não é uma arma que eu tenho, não é um recurso que eu tenho para que eu chegue diante de Deus e aí eu tenha as minhas expectativas satisfeitas. Fé não é a certeza do resultado. Fé é a certeza da minha fonte. Fé é a certeza, não é a certeza de que eu vou ser livre das tempestades, mas é a certeza de que eu estou fundamentado na rocha, e quando a tempestade vier, vai ser ruim, vai ser difícil. Não, isso é ser sóbrio, não é dizer,
quando a tempestade vier, está tudo bem. Tá não, irmão, a gente sofre, a gente chora, quer matar o irmão. Deixa eu revelar um segredo para vocês. Você vê o Carlos falando que querer matar os irmãos, eu acho que ele é muito mais afetivo, porque ele quer matar um, eu quero matar um monte, mas fica com a fama. Então, querido, fé é uma ferramenta de relacionamento com Deus. Por isso que o justo vive pela fé, porque ele entende que todas as coisas estão fundamentadas em Deus, e eu quero mais é Deus, e eu preciso manter a minha vida numa relação profunda e íntima com Deus. Isso é o evangelho. Eu sou o pecador, eu estou perdido, eu não mudo. Você merece ir para o inferno, mas Cristo na sua bondade, Deus no seu amor, o Espírito Santo no seu poder, me trouxe o evangelho que diz que é o poder de Deus, que se eu crer na obra da cruz, eu sou salvo de todas as pressões desse mundo, de todas as condenações. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e isso é o poder para salvar. E por que que não tem havido muita salvação? Porque o evangelho está sendo maculado. Porque o evangelho é algo tão simples que a gente passa um batom nele. Conversando uma vez com um irmão, ele falou: cara, mas é muito difícil pregar o evangelho, eu não tenho tanto domínio da palavra. O que eu sei é só aquele negócio da escola dominical que diz: olha, sou pecador, Jesus te ama, e ele veio ao mundo para te salvar. E eu falei: e é esse que salva, de tão absurdo que ele é esse que salva. E é isso que a gente precisa. Voltar a pegar alguém que está nervoso, que está na rua, e muitas vezes simples, e crer no poder do evangelho, dizer: querido, está ruim o dia, está osso, o Senhor é com você, Jesus te ama, e Ele vai revelar o amor dele para você. Mas é muito pouco, porque a gente não tem muito o que fazer nisso, só falar, só proclamar, experimentar. Então, o evangelho é poder de Deus para nos manter firmes diante da pressão, para que a justiça de Deus venha sobre a terra. Esquece STF, esquece política, a justiça de Deus vem. Quem governa a terra tem que ser a igreja. Só que nós estamos indo para o caminho errado, e nós estamos perdendo poder. A gente vai para as regiões celestes, a Bíblia diz que Deus estabelece todo tipo de autoridade. Se tem autoridade errada assumindo poder, a igreja está omissa. E nós em oração vamos diante de Deus: Deus, quem é a autoridade que o Senhor quer para cumprir o seu plano? E Deus vem sobre a terra e estabelece essa autoridade, que vai fazer a vontade de Deus. Ah, eu quero um presidente crente. Não funciona, querido. Ciro não era crente, Nabucodonosor não era crente, Dari não era crente, e Deus usou esses homens para levantar o templo, porque o povo de Deus estava encantado com o reino deles. O povo de Deus estava encantado com a Babilônia, porque o pecado nos prende nisso. Amém? Então, está claro? Estou conseguindo ser claro? Então, o evangelho é o poder que nos salva dessas pressões, que nos mantém firme diante dela, que revela a justiça de Deus e nos leva a ter uma vida de fé. Fé é eu crer que Deus é Deus. Abraão é o pai da fé, e Deus fala para Abraão: sai do seu lugar e vai para onde? Uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse onde era, Deus não deu o nome da terra, Deus não falou o que ia acontecer lá. E Abraão é o pai da fé, sabe por quê? Não é porque ele sabia do resultado, é porque ele tinha certeza e cria em quem estava falando. Fé é quando eu me fundamento em quem fala, não no resultado das minhas ações. O principal fruto da fé não é as coisas acontecerem, é o descanso no meio da tribulação, é a paz no meio das pressões. E o justo vive por fé, porque nós estamos fundamentados na pessoa de Jesus. Ele é o firme fundamento. Isso é fé. Fé é aquilo que nos faz ser fundamentado em Cristo, cravado. E o resultado? Problema de Deus.
Eu já fiz uma vez, mais jovem, quando a gente, na Jocum, dando palavra, né, Ângelo? No começo, quando a gente veio para Goiânia, mover profético, falei, não tem nada de profeta, não tinha visão. Eu sou diferente da Kelly, que eu brinco que se a Kelly piscar e tem visão, se ela cochilar, ela sonha. E pode que. Né? E eu não tinha, e um dia eu virei para uma pessoa e eu queria tanto que ela tivesse falado assim, ó, Deus vai fazer isso. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, Deus não falou que ia fazer isso. Aí eu fui dizer, Deus, pelo amor de Deus, eu sei que o seu nome não vai ficar sujo não, o meu vai, honra isso que eu falei, porque, e Deus abençoou, e eu comecei a ter essa perspectiva de que Deus quer nos levar a falar pela fé. Mas qual que é o problema? Nós estamos nos últimos dias, certo, irmãos? E Jesus faz uma pergunta lá em Lucas 18, quando ele fala sobre oração, e lá em Lucas 18 tem o seguinte, então vamos pegar, vamos tentar criar um contexto aqui, uma sequência, diz, eu preciso me fundamentar no Evangelho, porque é no Evangelho verdadeiro que está o poder de Deus. E esse poder me faz ficar firme nas pressões, e eu só vou conseguir viver isso pela fé. E fé não é algo que pode conseguir. E aí, lá na frente, em Lucas, Jesus faz uma pergunta que serve para nós. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, Jesus faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu não sei como você pensa. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que está bem mais perto do que estava deles. E essa é uma pergunta escatológica. Essa é uma pergunta para os discípulos e é uma pergunta para os nossos dias. Primeiro, nós precisamos, pela fé, lembrar que Jesus vai voltar, porque a gente está vivendo como se ele não fosse voltar. A gente está procurando se resguardar como se nós não tivéssemos um reino eterno. A gente está frustrado com as faltas de conquistas nesse mundo, e eu falo frustrado, eu estava frustrado com o ministério, porque está dando tudo errado, essa igreja... Não, todo mundo, a pregação não é boa porque nós não percebemos o plano completo. É uma pergunta, vai haver fé na terra? O que Jesus está fazendo? Está dando um alerta, ele faz uma pergunta, ele não faz afirmação. E eu creio, quando Jesus voltar, vai haver fé na terra. A minha pergunta não se vai haver ou se não vai. A minha pergunta é se eu vou estar cheio dessa fé ou se eu vou estar nos que estão vazios de fé. E você tem tudo para ser dos que vão estar com fé. Porque que ele estava dando uma dura nos legalistas religiosos que estavam servindo a Deus, mas não temiam a Deus, que praticavam coisas religiosas, mas não estavam preocupados com Deus. Que viviam alguns benefícios e não tinham entendimento. Essa pergunta está falando sobre, no final do dia, sobre o arrefecimento, né? O enfraquecimento, o apagar da fé, porque a fé é o que nos dá perseverança, e a perseverança é o que nos dá esperança, e essas coisas são frutos da fé. Porque o justo vive pela fé. E Deus está nos chamando a nos mover pela fé. Amém? Então Jesus está fazendo uma pergunta: vai haver fé na terra? Eu creio, vai. Porque Jesus fala que nos últimos dias vai derramar o seu Espírito e vai haver um avivamento como nunca houve. O problema é que vai haver uma clara distinção. Presta atenção no que eu quero te falar, irmão. Deus não faz acepção de pessoas, não faz, mas Deus faz distinção. Quem é filho, quem não é filho. Vai haver o grande e terrível dia do Senhor. Grande para os filhos, terrível para os que o rejeitam. Quando veio sobre Israel, Deus fala lá, acho que em Êxodo, não lembro o texto, que ele fala: vai haver, levanta Moisés, faz as pragas, que eles vão ver que vai haver distinção entre os meus filhos e quem não é filho.
Há uma distinção, queridos, nós estamos falando muito sobre isso. Vamos ler um texto. Valéria esses dias falou muito sobre Israel. Esse povo está aí até hoje. Lá em Êxodo, Deus falou: vai haver distinção, porque tem um propósito de Deus. E aí, Deus está nos chamando: vai haver fé na terra? Vai. Mas há hoje uma maior guerra contra mim e contra a sua vida, são os comportamentos morais que o mundo está querendo te impor. Para chegar no que nós estamos vivendo hoje, sabe qual foi o primeiro passo que muitos fizeram? Sabe qual é um dos primeiros passos para os Estados Unidos, que é uma nação de raiz cristã, sofreu para poder enfraquecer na fé e ser uma fonte de tudo quanto é porcaria que vai pelo mundo? Tem muitas coisas boas. Sabe o que foi, queridos? Tiraram a palavra das casas, tiraram a palavra das escolas, tiraram a fonte da fé, para que haja um colapso. Sabe por que Israel está aí até hoje? Porque é um povo da palavra. Valéria esses dias ministrou muito, mostrando os sinais, os símbolos, os apontamentos. É bom ouvir depois, que apontam para a vinda de Cristo. E a firmeza de não ceder às pressões desse mundo para permanecer é o que vai manter a fé. A fé é permanecer de uma forma tal que, quando parece que tudo que está ruído, eu fiquei impactado quando falou assim: em um dia Deus restaurou a nação, depois de 2000 anos, um dia. Usou um brasileiro em 1940, um dia. Isso aqui é puf. Um dia Deus pegou um bando de escravos, 400 anos presos no Egito, e transforma ele no exército mais poderoso do mundo. E foi isso que fez um árabe judeu, o David Dahmer, que caminha com ar, se converter. Então, irmãos, a fé é isso que tem. Mas o que o mundo está trabalhando? Para trabalhar para arrefecer a nossa fé, um colapso da fé. E esse colapso da fé não virá com a oposição à fé, ele virá com uma distorção da sua fé. Ele não vai combater a palavra, ele vai distorcer a palavra. Que aqui diz: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. A internet está cheia disso. Nós estamos vivendo de fogo amigo, inventando 500 mil coisas, 500 mil doutrinas, 500 mil coisas. Isso é cultural, isso é normal, isso é do povo. Nós somos o povo de Deus, nós temos uma cultura que está escrito aqui. E a fé é o que vai me fazer ficar firme no que está escrito aqui. E muito mais, tem coisa que está escrito aqui que está dizendo que não é pecado. Mas não é para mim, não é o certo. Eu posso fazer coisa errada que não é pecado. Eu posso pecar fazendo coisa certa. Eu posso pregar aqui com o alvo da vaidade de me tornar um bom pregador e arrebanhar esse povo para ser um admirador do meu conteúdo. Mas Deus não vai estar falando, e você vai sair daqui cheio de uma revelação que não vai te dar vida. E eu estou fazendo algo errado? Estou pregando a palavra de Deus. Mas é pecado, porque a vaidade está sobrepujando a pregar. E eu, quando entendi isso, comecei a orar. Toda vez que pregar domingo é uma tensão, né, bem? A esposa sabe, eu fico naquele escritório desesperado. Fala: Deus, não me deixa lesar a igreja com uma palavra boa, mas que o Senhor não está falando. Isso é lesar a igreja. Que palavra boa, que princípio correto. Mas o que Deus quer falar hoje? E eu tinha outra palavra para pregar hoje. Eu ia falar sobre transformação de mente. Tomando banho, ia lá para o Noninho e falei: para Deus, você podia fazer isso comigo? Não, Deus. Liguei para o Carlos, falei: você está preparando a palavra aí? Porque o que eu te assumiu. E Deus falou: o justo vive pela fé. Nós precisamos resgatar a fé. Mas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E aí você anda achando na internet um monte de gente, e eu recebo um caminhão, não é de perguntas. Cara, isso faz sentido? Olha o que esse irmão está falando. No original, eu falei: que original que esse cara foi buscar?
Porque se eu vou para o original e traduzo uma palavra seca, sem o contexto cultural, eu vou para o original e pego uma palavra desconsiderando o povo que Deus levantou e está aí até hoje, eu estou indo para o original pegando uma palavra e fazendo dela o que eu quero. Está vendo como é perigoso? Porque virá um tempo e eu vou pegar a palavra que eu quero. Tem irmãos que me ligam, Juliano, qual é o versículo que diz o negócio tal? Eu começo a orar quando vocês ligam. Eu falo, irmão, qual é aquele versículo? Eu falei, Deus, Senhor, a palavra diz, me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da praga que voa de dia, porque tem armadilha. Ainda depois fala, meu pastor falou. E nem, aqui fala assim, e aí, Juliano, tá bom? Mas na hora do pregar, meu pastor. E nossa, pai, a gente cresce, né, de uma vez. Porque a gente quer mestre segundo as nossas próprias cobiças. Como que sente coceira no ouvido? Sabe quando você pega coceira no ouvido? Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus e você começa a achar que esse negócio é estranho, isso não é injusto, Deus, isso não está certo, e eu não concordo. Comigo você pode discordar, tá? Amém. Então continua. Cara, tem coisa errada aí. Não concordo com a Bíblia, meu. Tá. Agora você tem direito, tá? Não vamos forçar. Eu tenho mudado lá em casa a idade, os meninos estão vindo, vou pegar na disciplina. Não, falei, agora vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês sofrerem as consequências bíblicas. Menino, pensa um pouco tapeando, fino. A gente é legalista. Que consequência é conhecer a Deus? Pois vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que é entregar fábula? É dar mais atenção ao que eu acho, ao que eu quero. Vou dar um exemplo que eu conversei com o irmão. Olha como é perigoso, querido. Eu não vou falar isso por vanglória, eu falei na reunião de líderes que nós tivemos. Fábulas. Nós recebemos um dízimo de um irmão que não congrega aqui. Aí pensa que é dinheiro contadinho. E a gente com a reunião com os líderes e obreiros na gaveta. Vai, beleza. Aí eu liguei para ver, o que é isso, meu irmão? Obrigado, quero te agradecer. Foi meu dízimo. Falei, por quê? Como o senhor diz? É onde você congrega? Congrega em tal lugar. Estou pegando um exemplo bem material, bem que. Falei, amém. Obrigado. Mas tem um negócio errado nisso. O tesoureiro ali viu, falou, o que é isso? Falei, vou descobrir. Cara, isso é dízimo. Ele brinca assim, pode isso, Arnaldo, né? Nós não estamos quebrando princípio. Falei, querido, você congrega em tal lugar. Esse dízimo tem que ir para lá. É o centavo que a gente precisa. Mas tinha um princípio quebrado. Porque eu tenho uma aliança firmada com eles. E é para isso que o financeiro serve. E se eu tenho uma aliança com eles, ou seja, olha, princípios básicos, eu vou crer na palavra. Não. Então o cara falou assim, mas é 10%? Eu falei, não é não, vai para o dicionário e vê o que significa. É tão, parece que nem nós assim, aí, é 10ª parte. Eu falei, pronto, agora que você entendeu, você dorme com esse barulho e decide o que você vai fazer. Crê na palavra, que Deus abençoe. Eu falei, irmão, não faça mais. A esposa, mas eu me alegrei. E a Bíblia diz que o seu coração é enganoso. O meu coração se alegrou em fazer isso e está em paz, porque você tem abençoado nossas vidas. Falei, então você tem que começar a repensar se é eu que tenho que cuidar da sua vida, se Deus está te deixando em paz, se você está colocando alegria, se você está desse jeito, o que é que Deus quer te dizer em relação ao fundamento disso sobre congregar? O que você acha? Não acho nada, porque a palavra é clara sobre isso. Não concordei muito disso. Tudo bem. O princípio de Deus não é para a gente concordar, discordar, aceitar ou não. É para crer ou não. Eu crer, ela vai dar fruto. E o mundo está trabalhando para que você não aceite a verdade, que você se entregue às fábulas, para que nós demos mais valores a ações que parecem, era bênção, não era, né, cara? Foi assim, aquele dia, semana, o valor parece, cuidado com as coisas que parecem e que quebra princípio. Cuidado com as bênçãos que chocam com a palavra, porque isso é fábula, e o diabo não vem para colocar a palavra contra nós.
oposta. Ele chegou para Jesus: se você é filho de Deus, transforma pedra em pão, porque você tem poder para isso. E tinha. E o que Satanás mente? Em nada. Ele distorce para te levar a andar do jeito que você acha. E isso está fazendo o quê? Isso vai apagar a fé. Por que isso é o colapso da fé? Porque nos últimos dias a arma do inimigo é te tirar de viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Então o diabo não está preocupado em destruir sua vida, quebrar você, acabar com suas finanças. Ele não está querendo te matar com câncer se você errar, mas ele vai tirar sua fé, porque o justo vive pela fé, porque a fé é onde está o poder. E esse poder da fé é onde manifesta a justiça. E é essa justiça de Deus e não a minha que faz as coisas acontecer. Amém? Então, é isso que ele está dizendo. E aí nós então entendemos, porque a ausência da palavra é a morte da fé. Porque eu estou dizendo isso? Porque Amós fala o seguinte: meu tempo está curto, irmão, vocês me dão mais um pouquinho? Eis que vem dias que o Senhor, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por que a palavra do Senhor vira fome? Porque a palavra do Senhor, Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento intelectual, porque nós nunca tivemos tanto acesso a conhecimento intelectual. Nós nunca tivemos tanto conteúdo sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre fé na internet. Nós nunca tivemos tanto divórcio, tanto casal crente perdendo seus filhos, tanta gente, filho de crente, indo para desvio de sexualidade e para o ateísmo. Tem uma incoerência. Porque o justo vive pela fé e a palavra vem, e ele coloca aqui. Porque a fome da palavra é juízo, a falta de conhecimento destrói. E ele coloca em Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de água viva, manancial é fonte, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esse povo abandonou a fonte. Que eu tenho clamado no coração, não é nós olharmos para os resultados, é olhar a fonte, porque a árvore que Adão comeu é do conhecimento do bem e do mal. Então tem muito bem que vai te tirar da presença de Deus. E por que o diabo usa isso para apagar a fé? Estou aqui mexendo, estou invertendo o raciocínio que eu estava. Porque a fé apagada, você está destruído. Os seus inimigos não querem destruir sua vida, eles querem destruir sua fé. Nós estamos aqui orando pela Maneide, a gente não crê que ela vai ser curada, não. Vê meu amigo Sérgio, posso usar? Veio para a igreja, foi uma experiência boa. Para a igreja, eu estou vendo o Sérgio assim, ó, arrumei as cadeiras, Obed-Edom, meu amigo Obed-Edom, porteiro, lá no outro prédio ainda. Aí de repente eu vejo ele assim: eu vou ali na farmácia tomar uma injeção, uma coluna está doendo. Eu falei: você está doido? Nós vamos ali para dentro, nós vamos pôr a mão na cabeça, nós vamos orar. Aí eu posso confessar? Eu fiz isso porque eu sou pastor, não posso deixar o cara sair daqui, ele está dentro da igreja. Mas não sei se eu criei na hora que o treco ia ser feio, não. Rapaz, eu chamei, acho que foi a Anise, a Kelly, nós oramos, acabou o culto, ele foi lá para frente: ó, acabou, foi. Então foi semente. Vai dar fruto. Sabe por quê, queridos? A fé é aquilo que glorifica Deus. Porque o resultado que parece de Deus não é. Você sabe o que vai enganar o povo de Deus nos últimos dias? É a verdade. Sabe quem vai perseguir o povo de Deus? Uma falsa igreja. Sabe por que muitos crentes vão ser enganados? Porque a mentira vai ser tão parecida com a verdade que muitos crentes vão ser enganados. Porque o diabo não é burro. Eu lembro quando eu converti, eu gostava de rock, um amigo meu, menino de 18 anos, acha que é o cara mais sábio do mundo. Eu não entendo isso. Esses endemoniados, expulsa demônio, ele só aparece na igreja, lá no show de rock, o povo está pitando tomando um. Ele não aparece lá. Por quê? Eu falei: porque ele não é burro igual você.
Porque o dia que ele aparecer lá e você ver quem ele é, vai todo mundo correr para a igreja. Sabe que eu tive uma boa ideia? Vou começar a orar para o diabo aparecer lá, não aqui. E vou ficar com as portas abertas esperando. Porque o Satanás não é burro. Mas a Bíblia diz que nós pecamos pela nossa vaidade, pela cobiça dos nossos olhos, pela dureza do nosso coração. Ele não usa outras coisas. Por quê? E como que o mundo trabalha para apagar sua fé? Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. A fé nasce da palavra fiel, da palavra saudável, e uma palavra que é ausente de vida é uma fé morta. Mas presta atenção, ouvir aqui está dizendo crer, ouvir aqui está dizendo dar ouvidos, ouvir aqui está dizendo receber, não é escutar e ter uma inteligência e saber versículos de cor. Você precisa para a palavra. E agora vou dar um tiro no pé, né? Ainda que você não leia a Bíblia, não faça tudo, mas você precisa ir para a palavra como fonte de buscar uma resposta de Deus. Porque essa palavra tem que falar, e é nela que eu vou firmar, e o poder vai manifestar, a justiça virá. E nós, como povo de Deus, estamos incrédulos com essa palavra. Não é com a palavra escrita, não, porque eu tenho certeza que quando nós vamos sentar nos aconselhamentos, tem um monte de gente que usa muita palavra contra nós, né, cara? Usa contra nós. Sério? Não estou bravo não, tá? É para estar leve, nós vamos sair bem de aqui hoje. Porque eu estou entendendo que Deus está nos chamando a revelar que Ele quer derramar fé. Sabe por quê? Porque fé não é algo que depende de mim e de você. Fé não é algo que você produz. Fé não é algo que você consegue ter. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus e ela vem pela palavra. É uma alerta, Deus está chamando para a gente, olha, a fé nasce da palavra, a fé nasce de nós entendermos um pouco de Cristo. E aí o texto de Romanos fala de fé em fé. Por quê? Porque cada dia Deus revela mais a sua palavra. Cada revelação que eu ganho mais fé. A fé ela vem com uma medida constante. É uma fonte. Não é um balde que ele vem e enche, aí esvazia, e você vem aqui e enche de novo. É uma fonte. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo até transbordar. E o justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvido da palavra. E o mundo está querendo mentir para você, para que você escute segundo a palavra, segundo o seu próprio coração. E Deus está dizendo que a palavra vem se você ouvir o que eu estou falando. E não usar isso aqui como uma regra morta, uma regra fixa, porque eu posso obedecer isso aqui como uma regra contra o próprio Deus. Bora pegar no que a gente é claro. Eu já vi gente falar assim: Deus, eu dou o dízimo. Não, eu quero o resultado. Quando você dá o dízimo, você põe Deus contra a parede. Eu quero te dar um conselho. Eu vou ficar lá de trás da parede nas costas de Deus, porque você encantou a Deus contra a parede. São coisas que são culturas que eu não quero criticar, porque são pessoas que são ensinadas nesse ponto, mas isso rouba a fé. E por isso nós estamos vivendo essa carga que nós estamos tendo hoje em relação à fé. E o justo vive pela fé. E aí, queridos, e quando seu esboço apaga? Eu preciso continuar pela fé. Mas eu queria pegar o texto. Então, a palavra, queridos, vem de ouvir. Vem de ouvir. O colapso da doutrina, o colapso da nossa vida, o colapso das nossas famílias, o colapso dos nossos jovens, não é porque o mundo está terrível. O mundo sempre foi. O mundo no Império Romano era muito pior do que o mundo com o cristianismo estabelecido aqui. O cristianismo trouxe equilíbrio para o mundo. Depois de Cristo, está menos pior do que antes. Democracia veio depois do cristianismo. Antigamente você tinha um imperador, você tinha um Egito, você tinha o rei do faraó. Gostei do padeiro, não gostei gostei do copeiro, não gostei do padeiro, salva o copeiro e enforca o padeiro. Ah, gostei, não fui com sua cara, enforca ele. Deus traz equilíbrio social. Deus traz justiça social. Deus está usando a igreja para exercer o governo sobre nós, e isso tudo é pela
Fé. Fé é o quê? De que a palavra de Deus, ela é a única verdade, que nós precisamos prevalecer nela. E aí nós vamos para Mateus. Olha só. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade sobre a terra, o amor de muitos esfriará. Você olha nos casamentos e fala assim: eu não amo mais. Não existe isso. Amor é uma pessoa. O amor é algo que é construído. O amor não é um sentimento barato que ele entra e acaba, não. A Bíblia diz que Deus é amor e a fonte do verdadeiro amor é Deus. Aí o que acontece? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Vou terminar aqui. De todo aquele que crê. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, e isso é pela fé. E o mundo, o diabo, a nossa carne sabe disso, e ele está tirando a gente de não crer na palavra para procurar mestre segundo os nossos próprios corações, segundo a nossa própria mente, porque a verdadeira palavra é o que está lá em Timóteo, da coceira no ouvido. Eu não quero, mas Deus está falando, mas a fé vem pela palavra do ouvido, e ela não vem de você, ela é dom de Deus, e eu quero dar a fé para vocês, mas não tem jeito de dar fé se você não crê nessa palavra. E aí a gente perde a palavra, perde a fé. Vou correr. Mateus fala que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade na terra, o amor de muitos vai se esfriar. Então eu não tenho a palavra, eu perdi fé. Eu perdi a fé, a iniquidade está aumentando. Então o que está acontecendo lá no mundo, fora da iniquidade aumentar, é resultado da falta de fé nossa que estamos nesse mundo para glorificar a Deus, para expressar a Deus, para fazer revelar a justiça de Deus. Mas eu estou muito envolvido com esse mundo para perder tempo com o reino de Deus. E aí o que acontece? A fé não vem. E aí, como eu sou crente, eu preciso achar bases bíblicas para as minhas coisas. Vai dar ruim, porque a iniquidade aumenta. Eu não estou querendo jogar, é só fazermos uma leitura dos nossos dias. Valério, quando pregou, falou: nós precisamos fazer uma leitura dos nossos dias. A iniquidade aumenta. Porque falta fé, porque falta palavra de Deus genuína, revelação dela. Quando a iniquidade aumenta, o amor de muitos se esfria. E o amor de muitos se esfria não tem a ver com boas obras, filantropia, vou pensar no outro. Eu posso fazer isso de uma forma natural, porque me alivia a consciência. Afinal de contas, eu sou bom, eu faço bem, eu dou oferta. Eu me consolo, eu me justifico. E Deus está dizendo para nós, é o que Jesus falou para os fariseus. Falou: olha, está vendo os fariseus? Eles dão um dízimo no entre do cominho. Eles estão fazendo o que precisa ser feito. Agora isso precisa ser feito com fé. Porque a Bíblia diz que não provém de fé, daquilo que não provém de fé é pecado. Então nós entendemos que a única fonte segura de fé, de amor, é na igreja. Mas o inimigo tem trabalhado para botar os crentes contra a igreja. Fogo amigo. A gente começa a falar assim: nossa. Aí para tentar amenizar o negócio, é interessante, né? Fala assim: ó, mas querido, você tem que aguentar que a igreja é uma arca de Noé. Mas a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Eu prefiro pensar na igreja como lugar da habitação de Deus. Se quiser ficar no arca de Noé, misturado com tanto de bicho, com fezes, aí começa, sabe, essas fábulas, que lá era difícil, pensa, você tinha elefante, Noé tinha que dormir lá com
elefante, leão, brigando, tudo, a igreja. Não, queridos, a igreja é o corpo de Cristo e que Deus está trabalhando para nós sermos um, para que o mundo creia e veja a glória de Deus e a justiça dele se revelar sobre a terra. E eu e você temos o privilégio de ser parte desse plano. E esse plano é pela fé, porque se você olhar para você e fala, sem chance. E aí em Romanos 14 diz assim, olha, porque tudo que não provém da fé é pecado. Por que tudo que não provém de fé é pecado? Porque a fé é o que me leva a uma relação com Deus. E tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que acontece, que não nasce da minha relação com Deus é pecado. Por quê? Porque nasceu de mim mesmo, mesmo sendo certo, mesmo sendo bom. O problema é a fonte. E Deus está nos chamando a voltar para a fonte. E essa palavra não é dizer, querido, então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, nós precisamos resgatar a fé. Porque nós não vamos conseguir fazer nada mesmo. Ou a gente pode fazer uma mudança de estratégia, muda de lugar, muda aqui, muda o culto está ruim, e capaz de brigar, e põe outro para fazer disso. Não vai acontecer nada. Vai durar 1 mês, 2 meses, vai acabar. Agora, se nós entendermos que Deus está nos chamando como indivíduo, como família, como comunidade, e que nós somos parte de uma obra, que essa cidade está esperando a gente se levantar, e isso é por fé, aí, querido, não sabemos para onde que vai, pode encher esse salão, e eu creio que, olha que interessante, a gente estava num lugar que não estava conseguindo pagar, que estava querendo um salão, e vamos para um salão menor, aí a gente veio aqui, para não enfraquecer a nossa fé, deixou todo mundo com a impressão que esse salão era menor que o outro, e é bem maior, a cabia 125, 128 cadeiras, aqui cabe 200, aí o dobro. Deus nos deu um lugar porque nós vamos viver pela fé. Essa fé é o poder de Deus para a salvação, nossa e dos outros. Olha só como é terrível o que nós estamos pensando. Quando eu falo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, eu estou pensando em mim. Você está salvo, querido. Você já recebeu o Espírito Santo. Sua vida está resolvida. A fonte de fé está aberta. Nós precisamos parar de dar ouvido às fábulas e sermos sóbrios. Porque Deus quer começar como fonte a jorrar. Nós nascemos como comunidade em cima de uma palavra. Isaías que diz, desentulhar poços. E eu creio que aqui é um poço cheio de água viva. E Deus está num tempo de desentulhar. E isso vai acontecer pela fé. Você foi chamado para viver pela fé. Não ser irresponsável, mas a fé vem quando você parar de achar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera e crer que Deus vai fazer e cuidar de nós. Deus quer tirar de nós a expectativa e nos encher de esperança. Parece a mesma coisa, não é não. Expectativa é quando eu tenho um desejo que até é certo e acho que Deus vai fazer aquilo. Esperança é a certeza que Deus vai fazer o que Ele quer e aconteça o que acontecer, eu estou seguro. A minha casa não vai ser abandonada. Minha casa não vai faltar suprimento. Meus recursos eu vou gerir do jeito que o Espírito faz. Eu gere. Eu vou andar pela fé. A fé é o estilo de vida do cristão. E a fonte de fé está no Evangelho. E essa fé que vem do Evangelho é poder. É poder. Não vai vir poder de outro meio. Então, maridos, ame suas esposas. Mulheres, sejam submissas. Sabe essas coisas que é tranqueira? A gente fica criando observações que não existem. Não. Dando exemplo do casamento. A Bíblia fala que eu tenho que ser submissa se o cara for bom. Na minha Bíblia não fala isso. Está lá, mulher, seja submissa aos vossos maridos. E se você for submissa ao seu marido, e ele, vou repetir o que a irmã falou, e ele não andar na linha, deixa que Deus pega ele, queridão. Olha, aprende com Abigail. Você não, bem, você não aprende. Aprende com Abigail.
Deus foi lá resolver o problema dela. Lógico que ninguém quer que Deus resolva o problema como o dela. Ou a mulher acha que o marido Nabal, marido, amai a vossa esposa. Para de achar que a mulher dos outros é a melhor, porque a que Deus te deu é a melhor que você tem. Talvez você não tenha o que você quer, mas você tem o que você precisa. Tive que ouvir isso da minha mulher uma vez. Não é isso que eu pedi para Deus, não. Mas é isso que você precisava. Só que a gente podia. Eu falei isso brincando, tá? Não estava bravo, não. Foi brincando. Ela sabe. São coisas, queridos, que a gente vai enchendo a nossa mente de uma palavra chamada elucubrações, de fábulas, de argumentos. Eu quero chamar você a voltar a crer no Evangelho. E esse Evangelho, ele vai vir com revelação do Espírito Santo para a sua vida, uma vez que o seu coração está aberto a corresponder a Deus. Nós precisamos ser libertos do mundo, nós precisamos ser libertos da religião. Nós somos carregados de religião. Amém? Vamos orar? Vamos aceitar a proposta da Vandir? De que se Deus falou algo com você aqui, você possa orar. Eu queria que nós estivéssemos alimentando nossa fé. Vamos orar pela irmã Neide? Vamos crer que Deus vai tirar ela daqui do hospital? Vamos parar de crer que Deus vai dar um fim sem dor, confortável, mas que Deus vai fazer o que Ele quer. Mas eu oro para Deus fazer a vontade dEle. Vamos aprender a orar como Davi? Enquanto o filho de Davi estava lá moribundo, o Davi orou. Senhor, cura, restaura o poder, a sua glória e tudo. Essa é a nossa parte. Aí Deus vai e leva. Bom, a vontade dele foi feita, sempre vai ser feita. Vamos parar esse medo de orar certo, orar errado. O orar certo e orar errado é quando você ora politicamente correto e não rasga o coração. Se não crê, fala: Deus, eu não creio. Deus, eu estou sem fé. Ouvi as palavras, não entendi nada, não creio em nada, não quero nada. Faz alguma coisa. Essa é uma oração com fé. E Deus nos revele sobre isso. Amém? Vamos ter um tempo de orar?